Estamos preocupadas que, da mesma forma que ele enviou fotos do pênis dele para essa menina de 13 ou 15 anos e tentou pagar por sexo ou tentou presenteá-la com itens e também pediu sexo, estamos preocupadas que ele possa ter outras clientes menores de idade que, infelizmente, podem estar sujeitas ao mesmo tipo de comportamento por parte desse réu. Um cabeleireiro das celebridades está em uma situação complicada depois que a polícia de Miami disse que o pegou em uma operação policial. Eles alegam que ele solicitava sexo de uma cliente adolescente e a bombardeava com fotos explícitas. Obtivemos o auto de prisão em flagrante que detalha as mensagens que ele supostamente enviava para a adolescente e o que levou para o encontro que, na verdade, era uma operação policial disfarçada. O xerife líder de uma força-tarefa contra predadores nos dá uma visão exclusiva. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Precisamos falar sobre Ryan Thomas Pearl, de 37 anos. Ele se destacou bastante no mundo das celebridades e da moda. Ele já cuidou do cabelo de algumas das maiores estrelas da atualidade, como Hailey Bieber, Sophie Turner e Halsey. Segundo a National Broadcasting Company Miami, Pearl trabalhava no salão de Olin, em Miami e Nova York. Ele é muito importante. E de acordo com uma publicação em sua página do Facebook, no dia 16 de julho, Pearl havia sido selecionado como embaixador artístico da Redken. Essa é uma marca de beleza renomada. Bem, vou te dizer, essa posição de embaixador provavelmente está em risco agora, já que Pearl enfrenta supostamente 6 acusações no condado de Miami-Dade, Flórida, todas relacionadas à suposta solicitação de uma garota menor de idade para sexo. As acusações relatadas são uso de computador para seduzir ou atrair uma criança para a conduta sexual, viajar para encontrar um menor visando contato sexual, 2 acusações de transmissão eletrônica de material prejudicial a menores, posse de cocaína e contribuição para a delinquência de uma criança. Exceto a última acusação, todas são crimes graves na Flórida. Isso é muito sério. Segundo um depoimento de prisão apresentado ao tribunal, a suposta vítima é uma jovem de 15 anos, cliente de Pearl, que o conheceu quando ele arrumou seu cabelo pela primeira vez aos 13 anos. E após receberem um relatório sobre comportamento inapropriado entre a suposta vítima e Pearl, as autoridades dizem que conseguiram usar as contas de mídia social da adolescente para enganá-lo e marcar um encontro. Há muito a ser abordado aqui. E à medida que analisamos cada parte disso, incluindo essa operação, quem melhor para falar sobre isso do que o xerife Chris Swanson, do condado de Genesee, Michigan, líder de uma força-tarefa que persegue supostos predadores, de volta ao Sidebar. Chris, obrigado por seu tempo. É bom te ver. Sempre, irmão. Então eu preciso te perguntar, quero saber sua opinião sobre isso. Você tem um cabeleireiro. É uma posição interessante, pois, supondo que as alegações sejam verdadeiras, permite que ele fique próximo e íntimo de pessoas de todas as idades, deixando-as à vontade. E talvez elas não estejam sendo supervisionadas diretamente por um responsável. Geralmente a profissão é inofensiva, mas se você considerar as alegações, é verdade. É uma profissão que coloca as pessoas em contato com crianças. O que devemos pensar sobre isso? O que torna isso totalmente diferente da maioria dos casos é a palavra celebridade. O fato de que ele a manteve em um espaço confinado desde os 13 anos, isso é o que predadores fazem. Eles identificam uma vítima, identificam sua presa e então começam a construir essa confiança. E neste caso, isso levou 2 anos. Mas o que você vê é um padrão que se repete em todos os casos quando se trata de predador e presa. Mas essa parte da celebridade, Jesse, é única porque muitas vezes essa palavra força e coerção é assim que essa pessoa começou, coagindo esse indivíduo a pensar, talvez ele tenha usado o status de celebridade da sua posição. Eu posso te ajudar, eu posso te deixar bonita. Eu não sei como eram as conversas ou qual era a mentalidade dele, mas garanto que ele provavelmente usou seu status de celebridade para atraí-la mais do que outros predadores fariam. Nesse caso, é por causa dos seus clientes. Deixe-me focar nisso por um segundo, porque o aspecto da celebridade é interessante. Assumindo que essas alegações sejam verdadeiras por hora, certo?
Se alguém pudesse baixar a guarda e pensar, uau, essa pessoa é renomada no setor, trabalha com essas celebridades, sabe? Ela pode ser confiável. Sabe, uma coisa é dizer, trabalho. Sim, você usa a celebridade talvez para dizer, sabe, eu posso conseguir isso para você, posso conseguir aquilo para você. Mas sabe, uma figura renomada no setor, isso cria um nível de confiança. Uma pessoa mais jovem ou qualquer tipo de suposta vítima diria, eu nunca, em 1 milhão de anos, pensaria que alguém assim faria algo desse tipo. Isso é um fator, certo? Isso é um fator. Veja o caso de Larry Nassar na Michigan State, em Michigan. Ah, sim. Veja o caso Sandusky, lá em Penn State. Quero dizer, muitos desses famosos, obviamente, né, sabe, Pediri e esses outros famosos, eles muitas vezes usam sua posição e atraem pessoas por causa desse status de celebridade. Ele é inocente até que se prove o contrário, isso é claro. Mas precisamos analisar alguns detalhes desse depoimento policial. Mas, para fins da conversa, estamos falando sobre o que isso pode significar. Então, não vamos falar sobre tudo, pois algumas informações são realmente gráficas, mas você vai entender a ideia. Então veja o que diz. Citação: no sábado, 26 de julho de 2025, a mãe da vítima procurou o departamento de polícia para relatar uma conversa inapropriada entre sua filha de 15 anos e o réu por meio de plataformas de mídia social. A testemunha disse aos detetives que, enquanto estava em casa no domingo, por volta da meia-noite, ela recebeu 2 notificações da carteira Apple. As notificações eram de 2 depósitos de transações distintos, originados de um número de telefone direcionados à conta da filha dela. Ela então perguntou para a filha quem tinha enviado o dinheiro e a filha disse que foi a cabeleireira. Vamos parar por aqui, Chris. Importante. Isso é estranho, certo? No sentido de não estranho. Eu acho que esse é um equilíbrio difícil entre pais e seus filhos. Você pode querer saber o que está acontecendo nas redes sociais, contas bancárias e financeiras deles. Eu sei que existe um nível de independência, mas supervisão e ver o que eles estão fazendo, especialmente na era digital, esse é um equilíbrio muito importante. E o que você aconselha os pais a fazerem? O negócio do seu filho é o seu negócio. O cérebro só se desenvolve completamente aos 25 anos. Por isso existe a frase sobreviva até os 25. Esta é uma garota de 15 anos que, graças a Deus, a mãe foi a guardiã, ficou de olho nessas transações e investigou mais a fundo. Eu concordo. Existe um momento em que você quer dar independência para seus filhos, mas essa independência precisa vir acompanhada de responsabilidade e proteção. E se não fosse por aquela mãe, tenho certeza de que esse ato teria acontecido, porque ela o impediu no momento mais crítico, a troca de dinheiro. E esse dinheiro era uma transação que levaria ao assalto. Bem, a partir daí a mãe da garota descobriu essas supostas mensagens inadequadas entre sua filha e esse cabeleireiro. Segundo o depoimento, o adolescente e Pearl conversaram por mensagem de texto, TikTok e Snapchat. As redes sociais, certo, Chris, são uma ferramenta que agora se transformou. Antes eram salas de bate-papo online, mas agora você tem todas essas plataformas diferentes. Ei, pode ser difícil monitorar tudo, mas é uma ferramenta para se aproximar dos monitores. Menores, quão perigoso é isso? Bem, você tem que olhar para os aplicativos que agora são o veículo de comunicação. Isso é o que chamo de batida na porta. Snapchat. Todo mundo tem Snapchat, Instagram e TikTok. Essa é a batida na porta para levá-los a uma sala de bate-papo ou conversa por mensagem de texto offline. Frequentemente, os predadores fazem isso para isolar as vítimas, o que é parte da tática de aliciamento. Isolá-los, colocá-los em um canto, ter conversas individuais, e é aí que isso acaba levando aos encontros presenciais. Voltando à conta do Apple Wallet, não sabemos o valor que Pearl teria enviado para o adolescente, mas dinheiro pode ser um grande motivador para pessoas de qualquer idade, especialmente para um adolescente. Então, a mãe da garota relatou tudo à polícia imediatamente, e aí eles montaram uma operação de flagrante. Então, o objetivo era tentar atrair Pearl para um encontro com essa garota. A questão é que, na verdade, era um investigador que estava trocando mensagens com ele. O depoimento inclui algumas das mensagens entre eles, que logo se tornam explícitas. Mas eu quero destacar algo que achamos interessante. Parece que nas mensagens, Pearl diz que tem 28 anos. Ele tem 37 anos. Agora, Chris,
algo que você vê nessas situações é um adulto não necessariamente dizendo que também é menor de idade, mas dizendo que é mais jovem, talvez para fazer a diferença de idade parecer menos drástica, talvez para baixar as defesas, talvez para deixar uma suposta vítima mais confortável. Essas são apenas alegações, ele é inocente até que se prove o contrário. Mas, hipoteticamente, qual é a sua opinião sobre isso? Isso é premeditado. Sabe, essas são racionalizações que muitas vezes predadores usam para tentar reduzir a ansiedade que suas vítimas sentem. Se você está falando de um homem de 37 anos versus uma garota de 15 anos, com base no que ela disse para a polícia, eu só tenho 15 anos. Isso é o que ele sabia. Então você percebe essa tentativa de diminuir a diferença de idade para tornar a situação mais normal. Foi tudo premeditado. Sem dúvida, não, eles fazem isso não só para ajudar a vítima, mas às vezes como uma racionalização na própria mente. E é por isso que essa relação de predador e presa é tão importante de ser compreendida e analisada, exatamente como estamos fazendo agora, para que outros possam aprender com isso. Recentemente, a mãe da garota falou anonimamente com a National Broadcasting Company, 6, dizendo: "Eu fiquei chateada, fiquei com o estômago embrulhado, fiquei muito decepcionada. Como isso pôde acontecer com a minha filha? Mas sei que isso acontece todos os dias. O que um homem de 37 anos está fazendo, perguntando para uma garota de 15 anos qual é o seu tamanho de sapato? Eu quero te fazer feliz, você é bonita. Vamos manter isso entre você e eu." Assim que vi isso, eu soube que a intenção dele era se aproveitar da minha filha. Aqui estão algumas das mensagens que Pearl supostamente enviou para uma garota de 15 anos, que na realidade era uma policial disfarçada. Pensando novamente, não podemos incluir todas. Elas são muito, muito explícitas, mas aqui estão apenas algumas. "Você é incrível, legal e divertido de conversar. Só não sabia se você se importava com o que eu disse, porque sou mais velho. Não é tão fácil engravidar assim. Talvez agora você me envie mais selfies. Ok, eu vou te levar dinheiro também. Assim você pode fazer coisas com seus amigos." De acordo com a polícia de Miami, Pearl também teria enviado uma foto dele usando sunga e depois imagens do seu corpo nu. Chris, sua reação? Você mencionou o tamanho do sapato, dinheiro e estar com seus amigos. Isso tudo é aliciamento? Qualquer pai que veja mensagens suspeitas, mesmo que não tão explícitas, enviadas a uma criança menor de idade, deve se alertar. Isso indica uma tentativa de quebrar as defesas da criança. Eles estão tentando fazer com que você dê presentes e recompensas para a criança. Tudo isso faz parte de preencher uma necessidade no algoritmo de aliciamento. E quando ele leva isso para o próximo passo, trocando fotos, novamente isso quebra as defesas. Estamos falando de uma garota de 15 anos e um homem de 37. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ao enviar fotos, ela provavelmente está pensando, como qualquer vítima, que se eles enviaram isso, então ela deveria retribuir. Isso faz parte da dominação psicológica. Eu te mandei fotos, agora você me manda também. A pornografia infantil envolve fotos de menores sendo compartilhadas e armazenadas em celulares. Um problema grave. Tudo isso faz parte do processo. Não conheço o histórico de Pérola, mas provavelmente essa não é sua primeira interação ou comunicação com um menor de idade. Bem, é o seguinte. Olha, a gente não sabe disso com certeza, mas eu entendo exatamente o que você está dizendo. Eu vou te dizer, sabe? Falando com você, falando com Chris Hansen, quando vocês finalmente confrontam esses suspeitos, automaticamente, muitas vezes bem, não era isso que eu estava pretendendo na conversa. Talvez essa seja uma defesa que eles usem no julgamento. Se chegar a esse ponto, essas mensagens podem estar sendo mal interpretadas. Acho difícil, com base nessas mensagens, a menos que aleguem que outra pessoa as enviou ou houve algum problema na recuperação, o que considero argumentos difíceis de sustentar. É muito difícil sugerir que havia uma razão inocente para isso, porque, veja, não é ilegal um homem de 37 anos conversar com uma garota de 15, mas o conteúdo da conversa e as ações tomadas são bastante significativos. Como você supera isso? Como diz que ultrapassou do limite? Isso não é inocente. Isso não é inocente quando você está tendo essas conversas com os suspeitos. Bem, posso te dizer que nos últimos 7 anos e meio, desde que começamos o Ghost em 2018, prendemos mais de 240 predadores. Não houve nenhum caso que perdemos por descobrir que a pessoa estava lá benevolentemente para salvar uma vida.
É uma racionalização, é um modo de defesa. E então, quando você os confronta com os chats, com as próprias palavras deles, com as fotos deles, essa defesa acaba. Mas o ponto-chave é a interseção. Não é incomum que nossos conversadores conversem com 100 a 200 pessoas em uma noite. E alguns deles podem até reduzir ainda mais a idade, mesmo após serem informados que têm entre 13 e 15 anos. Eles conversam mais um pouco e desistem, mas são os que persistem. E neste caso em particular, a agência que conversou em nome da vítima fez um trabalho fenomenal ao reiterar: você sabe que eu só tenho 15 anos? Você sabe, eu só tenho 15 anos. Esse é o limite. E então, quando ele foi até lá, e claro, ele tinha, sabe, camisinhas, ele tinha cocaína. Isso é comprometimento. Quando acontece, não tem como voltar atrás dizendo que estava apenas testando as águas. Há uma linha tênue. Mas quando eles tomam atitudes, é aí que eles estão, como chamamos, comprometidos com o crime. E é aí que a prisão e as acusações se mantêm. Vamos discutir isso, pois os documentos do tribunal continham mensagens que o policial enviou para Pérola, fingindo ser uma garota de 15 anos, como: "Eu sou muito tímida." Por favor, não. Você se importa que eu tenha 15 anos? Não, desculpa. É que sou novo nisso. Por favor, não fique bravo. Isso supostamente mostra que Pérola sabe que está conversando com um menor de idade e sendo muito explícita sexualmente. O depoimento relata que a conversa seguiu sobre planos de se encontrar com a vítima no dia seguinte para realizar atividades sexuais usando preservativos. Na quarta-feira, 30 de julho de 2025, durante uma operação secreta, o réu dirigiu até o local fornecido pelo detetive disfarçado com a intenção de buscar a vítima para se envolver em atividades sexuais. O réu também comprou cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, para uso pessoal da vítima. Por volta das 18h45, o réu chegou ao local do incidente dirigindo um Mercedes-Benz S58 azul claro. Ano 2021. A verificação dos registros revelou que o veículo está em nome do réu. A unidade tática de roubos da cidade de Miami realizou uma abordagem de crime grave no veículo. O réu foi identificado como o motorista e o único ocupante do veículo. Ele recebeu ordens verbais para sair do veículo e foi detido. Então, Chris, falemos primeiro sobre as conversas. Você vai ouvir um advogado de defesa dizer que isso foi uma armadilha, certo? Que foram as conversas, as mensagens proativas do agente disfarçado fingindo ser a adolescente de 15 anos para o suspeito, que isso não é justo. Explique para nós o que os investigadores aprendem sobre as perguntas ou comentários que fazem aos suspeitos. Qual é esse limite? Como que você evita um tipo de defesa por armadilha? A armadilha é a defesa mais comum que advogados nos Estados Unidos da América usam para tentar livrar seus clientes. Foi uma armadilha. Armadilha é fácil de entender. Se eu quisesse pegar você, Jesse, focaria só em você. Eu miraria em você e tentaria te atrair. Isso é armadilha. Se eu apenas jogar a isca e der opções para as pessoas saírem, avisando as idades, nesse caso, o investigador fez um trabalho fenomenal ao dizer: sabe, eu só tenho 15 anos. Eu sou novo nisso. Você pode me ajudar? Muitas vezes nós dizemos para os predadores pararem e comprarem uma bebida específica em uma loja de conveniência. E eles fazem isso e trazem a bebida para o local. Isso mostra intenção. Então, se a defesa de armadilha for usada, nós a refutamos completamente dizendo que qualquer pessoa poderia ter entrado ou saído da conversa. Não é armadilha, mas dar opções de saída só fortalece nosso caso. É por isso que a maioria desses casos termina em acordo, pois a defesa não tem argumentos. Quando alguém surge com uma Mercedes 2021 e vapes, mesmo sem ver a conversa, o detetive pode ter dito: "Ei, traga alguns vapes para mim." Ele pegou os vapes específicos para a vítima como parte da investigação. Eles fizeram um trabalho fenomenal. Isso não é armadilha. É um bom caso criminal. E se o suspeito perguntar: "Ei, você é um policial disfarçado? Você tem mesmo 15 anos?" Você pode continuar essa conversa, pois isso demonstra consciência de culpa. O fato de eles fazerem essas perguntas mostra que o que estão fazendo é errado. Então, qual é o limite em relação ao que você pode, quais comentários verdadeiros ou, talvez comentários enganosos você pode fazer ao suspeito? É disfarçado, é uma investigação.
As autoridades não só podem realizar investigações disfarçadas, mas você também tem um papel em proteger a comunidade e solucionar crimes. Neste caso específico, sim, eles estão conversando com as autoridades. Não há obrigação dos agentes disfarçados se identificarem, seja em casos de drogas, tráfico de pessoas ou veículos roubados. Isso faz parte do trabalho deles. Isso faz parte do que as autoridades fazem para encontrar pessoas que estão tentando prejudicar nossa comunidade. Neste caso, uma criança pequena. Isso ajuda a provar a intenção, que é fundamental nesses casos. Então agora, você tem essa abordagem. Como são tais abordagens? Quero dizer, essas são pessoas agora. Os holofotes estão sobre eles. Será que eles sabem instantaneamente o que está acontecendo? Eles costumam resistir? Qual é o perigo? Quais são os protocolos em vigor? Agora, quando você precisa neutralizar o suspeito. Ótima pergunta para o seu público. Sabe, quando o veículo chega na cena, ele já foi identificado no chat e confirmado. Isso remete à sua palavra e intenção. Eles tinham plena ciência do seu destino, ações e do que traziam consigo. Quando esse veículo chega, já existe um perímetro externo que já identificou que eles estão a caminho. E diferentes agências têm perímetros diferentes, mas há operadores disfarçados e equipes de vigilância observando. Você sabe qual veículo essa pessoa provavelmente dirige. Ele foi visto circulando no estacionamento. E quando ele chegou naquele local específico, eles podem até dizer para entrar na segunda entrada à esquerda de tal posto de gasolina, seja qual for o local. Assim que isso acontece, muitas vezes já existe uma vantagem tática preparada. Assim, as unidades de abordagem podem se aproximar e fazer a prisão. Não há dúvida de que, quando esse indivíduo olha no espelho lateral, no retrovisor e vê a polícia, ele sabe que acabou para ele. E frequentemente eles ficam paralisados, sem saber como agir. Eles percebem que, seja por dias, semanas ou meses antes disso, eles estavam alimentando essa fantasia e agora cometeram o ato, sabendo que o mundo deles está prestes a acabar. Então, para responder à sua pergunta, poucos resistem, mas quando resistem, eles fogem, eles estão correndo de medo. E é aí que entra o perímetro externo. Nós isolamos a cena e os prendemos. Durante esses momentos, queremos criar empatia para, no final, obtermos uma confissão do indivíduo. Mesmo que tenhamos todas as conversas, todo o software, temos tudo o que comprova o caso, poucas coisas são melhores do que a própria pessoa dizer o que fez e por que fez. Frequentemente, partimos para a abordagem física, revistando e verificando por armas, iniciando assim a criação de um vínculo. Seu nome é fulano, certo? Estamos cuidando de você e vamos tirar você daqui em segurança. Sabe qual é a senha do seu celular? E pronto, eles já falam na hora. Essas são estratégias para acalmar a situação e desviar a atenção da resistência para a colaboração. Não, esse é um ótimo ponto. E eu sei que você também, revistou a pessoa deles e o veículo. Então, o que aconteceu aqui? Investigadores revistaram o veículo de Pérola e recolheram vários itens como evidência. De acordo com relatos, Pérola tinha quase $300 em dinheiro no bolso e 2 iPhones diferentes foram encontrados em seu carro. E de acordo com o depoimento, abre aspas, no assoalho do lado do motorista, um pequeno saquinho plástico transparente contendo o que se suspeita ser cocaína rosa, que também foi recolhido. No console central do veículo, outro pequeno saquinho plástico transparente contendo suspeita de cocaína rosa foi recolhido. Já abordamos o tema da cocaína rosa anteriormente aqui no Cibar. É uma festa que envolve o uso de uma mistura de diferentes drogas, como cetamina, cocaína e êxtase. A polícia afirma que Pérola possuía pouco mais de 10 gramas consigo. Então, Chris, você sabe, isso acrescenta a essa situação, certo? As drogas suspeitas que foram encontradas. Sem dúvida. E não é incomum que eles tragam álcool ou até perguntem para a vítima com o que você gosta de festejar. Sabe, às vezes eles trazem um pouco de maconha, mas os 10 gramas de cocaína rosa são o principal. Você mencionou que ter 2 celulares é importante. Qual seria a razão para alguém ter 2 aparelhos? Porque eles têm o telefone normal que as pessoas conhecem e usam. E muitas vezes eles têm um telefone descartável. E é aí que apenas suponho onde essa conversa ocorreu, talvez. Mas os 2 celulares, a cocaína, os preservativos, tudo isso faz parte dessa intenção e do próprio crime. Cada uma dessas variáveis influencia o motivo da prisão, acusação e, por fim, condenação desse indivíduo, seja por júri ou acordo. Este caso está encerrado. De acordo com o depoimento, um saco plástico branco foi encontrado à vista no banco do passageiro do veículo. E dentro
Havia 2 preservativos, Magnum pretos e dourados, um preservativo Lifestyle e 4 vapes azuis novos. A polícia disse que Pearl foi informado de seus direitos e concordou em falar com eles. A National Broadcasting Company, 6, relata que Pearl admitiu ter comprado um vape para a garota e pedido para ela ser sua namorada. Ele também teria admitido ter enviado fotos nuas dele, mesmo para ela, e viajado para encontrá-la. Chris, é exatamente como você disse. Como você consegue mais informações? Como você consegue uma confissão? Eu sei que essas são alegações neste momento. Mas olha, eu não gostaria de ser o advogado de defesa dele, a menos que tentem argumentar que a polícia violou os direitos dele de alguma forma. E esse simplesmente não é o caso, porque, obviamente, só pelo que pesquisei antes de conversarmos e depois conversando com você, essa agência fez um trabalho fenomenal ao conduzir esse caso. Quando a mãe entregou o telefone, eles fizeram isso sem alertar o indivíduo. Você tem 2 estilos de comunicação. Então, esse sujeito teve que aprender como aquele adolescente de 15 anos se comunicava com a Pérola e se adaptar. Então, Pérola não fazia ideia de que outra pessoa, outra mente, poderia continuar a conversa. Mas o outro lado é que o impulso de dopamina dele para realizar essa fantasia era tão forte que ele provavelmente ignorou alguns sinais óbvios de que outra pessoa estava realmente conversando. Voltando ao que você disse sobre ter uma sacola no banco da frente, provavelmente é uma sacola de compras que ele pegou no caminho para esse local para fazer sexo com uma garota menor de idade de 15 anos, que ele conheceu quando ela tinha 13 anos como cliente. Então você tem essa relação de trabalho. Como disse antes, a mãe provavelmente está sentada a uns 3 metros de distância, ou talvez tenha ido ali na rua. Esse indivíduo isolou ela, criou uma relação de confiança, armou a armadilha e no final ia realizar a fantasia dele. E todos os itens que estavam no veículo dele fazem parte do crime e da investigação. Estou convencido de que se não tivessem impedido, o ato teria sido cometido contra uma garota de 15 anos. E com vários preservativos, quem sabe quantas vezes. Então, após sua prisão em 30 de julho, Pérola foi acusado dos crimes sexuais mencionados. Ele ficou detido até a audiência de fiança no dia seguinte, onde compareceu diante da juíza Mindy Glazer. Senhor, o senhor pode pagar um advogado? Eu não sei quanto custaria um advogado. O senhor é proprietário da sua casa? Não, eu não sou. Tudo bem. Eu não acredito que ele se qualificaria. Ok. Você não se qualifica. Você tem condições financeiras para contratar um advogado? Então seria difícil porque eu trabalho por comissão. Você tem alguma poupança? Não muito, não. Tudo bem, vou nomear a Defensoria Pública para você para fins desta audiência de primeira apresentação, sujeita à verificação financeira. Então, preciso de um momento para revisar o auto de prisão e verificar a causa provável. Certo, já revisei o auto. Então, senhora Fay, é isso que você quer dizer no caso? Sim, meritíssima. Com base no formulário A, o Estado estaria solicitando uma fiança extremamente elevada. Essa é a preocupação que estamos tendo em relação à ré, tanto pela segurança da vítima, neste caso. Ele conhece essa pessoa desde que ela tinha 13 anos, agora aos 15. Ele sabe sobre seus deslocamentos e onde ela está, pois a conhece há pelo menos 2 anos. Estamos preocupadas com a segurança da comunidade, especialmente da vítima. Nós pediríamos uma fiança elevada no valor de $500 mil, com monitoramento total por sistema de posicionamento global. Meritíssima, o Estado também teme que a ré apresente risco de fuga. Como a Meritíssima mencionou antes, ele é originalmente de Nova Jersey e parece que tem clientes em todos os Estados Unidos. Então, nossa preocupação, com base nas informações que temos, é que ele realmente viaja para fazer o cabelo e atuar como cabeleireiro, acredito que para celebridades de alto nível. Nossa preocupação é que ele pode viajar para fora da Flórida e... Ele vai viajar para cortar cabelo? Sim, meritíssima. Ou para fazer penteados? Como isso representa um perigo para a comunidade? Considerando que os clientes dele variam de adolescentes de 13 anos até qualquer idade, estamos preocupados que, assim como ele enviou fotos do seu órgão genital para essa menina de 13 ou 15 anos, tentou pagar por sexo, presenteá-la e também pediu sexo, ele possa ter outros clientes menores submetidos ao mesmo comportamento por parte deste réu. Ok, obrigada. Senhora Corey, gostaria de se pronunciar. Juíza, o senhor Pearl não tem objeção em atender apenas clientes adultos? Isso não é um problema para ele, juíza. A juíza assegurou que Pearl estava ciente das condições atreladas à sua fiança
Estou emitindo uma ordem de restrição para a criança Apogee de 15 anos. Nenhum contato com a suposta vítima, seja direta ou indiretamente, pessoalmente por escrito, por telefone ou por terceiros, e nenhum contato com a vítima por meio de redes sociais ou outros meios eletrônicos. Você deve manter uma distância de pelo menos 500 pés da vítima, da casa dela, da escola, do local onde ela faz ensino domiciliar e de qualquer local de trabalho dela em todos os momentos. O senhor compreende a ordem de restrição? Sim, meritíssimo. Nada de mensagens de texto, e-mails, TikTok, Instagram, Snapchat ou qualquer outra coisa com essa criança. Na verdade, você não deve ter nenhum contato não supervisionado com menores de idade. Você entende isso? Sim, meritíssimo. Certo, obrigado. Então, aparentemente, um advogado apareceu virtualmente em nome da família da vítima, falou brevemente, e depois você tem um defensor público que foi designado para Pearl nesta audiência, que se opôs a um valor alto de fiança para o réu. Estou vendo você, Sr. Santisteban, advogado da vítima. Gostaria de se pronunciar? Sim, meritíssimo. Boa tarde. Eu compartilho das preocupações da senhora Baez e, em nome da minha cliente, a vítima, e da família dela, pediríamos o mesmo valor de fiança e as mesmas restrições que a senhora Baez mencionou anteriormente. Certo. Senhora Corey, prossiga. Há uma questão em relação. Eu não sei se há algum problema de causa provável. Juíza, o Sr. Pearl não pode pagar uma fiança de $500.000. É excessivo. Ele não tem antecedentes criminais. Ele trabalha para viver. Peço que estabeleça uma fiança razoável e padrão para o Sr. Pearl, juíza. A senhora já emitiu uma ordem de restrição. Ele respeitou a ordem de restrição. Como não há menores morando com ele, isso não será um problema. Ele concordou em não atender nenhum cliente menor de idade, juíza, assim isso não será um problema. Tudo bem. Você tem algum argumento sobre causa provável? Só em relação ao juiz estrangeiro não autorizado. Certo. Em relação à primeira acusação, usar um computador para solicitar que uma criança se envolva em conduta sexual, a causa provável para essa acusação. É um crime de terceiro grau. Essa fiança é de 20. O Estado queria uma fiança mais alta. Pelo que li, você está certa. Mas isso não chegará a $500.000. É excessivo. E essa é apenas a audiência inicial. Não é? Ele não foi considerado culpado de nada e presume-se que ele não seja culpado. Para a acusação 1, fixarei em $5.000. Acusação 2, usar serviços de computador para encontrar uma criança. Não há agravante por ser estrangeiro não autorizado. Então, senhora Baez, isso seria um crime de segundo grau? Cai um nível? Não, eu não acho. Eu não acho que ser estrangeiro não autorizado agrave a situação. Então fica. Sim, ficaria. É um crime de segundo grau, meritíssima. A segunda acusação será de $7.500. Permita-me anotar minhas conclusões. Acusações 3 e 4. A causa provável para encaminhar as acusações. A causa provável para envio de transmissões prejudiciais a menores, acusações 3 e 4. E vou fixar uma fiança de $5.000 para a acusação 3 e $5.000 para a acusação 4. Acusação 5. Posse de cocaína com causa provável. Eles encontraram um saco de Tuzi, que é a cocaína rosa, e isso é $2.500. E então, acusação 6, contribuir para a delinquência de um menor, contribuir para a dependência do menor. Isso será uma fiança de $1.000. Isso é um delito de primeiro grau. Deixe-me ver. Mais alguma coisa? Não vou impor prisão domiciliar, confinamento total. Senhor, você foi avisado. Se você desrespeitar a ordem judicial, contatar a vítima ou cometer uma nova infração, será preso novamente e detido até o julgamento. Você entende? Com certeza, meritíssimo. Obrigada, certo. Se me permite, acho que a preocupação do Estado neste momento é a possibilidade de ele ter outros clientes menores de idade que sejam vítimas. Excelência, a senhora também está orientando ou ordenando que ele não atenda nenhum cliente menor de idade, mesmo acompanhado dos pais? Se houver um dos pais supervisionando, ele pode fazer o serviço de cabeleireiro normalmente para quem quiser utilizar os serviços dele, desde que o responsável esteja presente. Ele não pode ficar sozinho com nenhuma criança menor de 18 anos. Ele já disse que não terá crianças como clientes. Isso depende dele. Provavelmente é uma decisão sensata.
Mas quero dizer, não sei se é um incidente isolado ou o quê, mas certamente são fatos preocupantes. Os fatos alegados neste depoimento de prisão são preocupantes. Mantenha a distância da vítima. A vítima tem um advogado aqui que certamente fará o necessário para proteger os direitos do cliente e os interesses do Estado. Terminamos. Tenha um bom dia e obrigada por ter vindo. No final, o juiz Glazer concordou que 500 mil dólares era uma fiança muito alta e a reduziu para 26 mil dólares, com a condição de que ele fique longe da vítima, sem contatá-la de nenhuma forma. Mas, Cris, isso basta? Sabe, com que frequência você vê supostos predadores tentando entrar em contato com as vítimas enquanto estão em liberdade, sob fiança, enquanto o caso está pendente ou vai progredir? Felizmente, não temos uma epidemia disso. Eles estão apavorados nesse ponto e muitas vezes acabam presos no sistema. O rosto e o caso deles são expostos publicamente, assim. Eles querem sumir por completo e nem serem vistos. Lembre-se que a fiança não é estabelecida por motivos punitivos. Nos Estados Unidos da América, uma fiança é estabelecida como garantia financeira para assegurar que as pessoas retornem ao julgamento. Mas as fianças também são frequentemente vistas pelas pessoas de fora. Os tribunais levam esse caso a sério e, obviamente, quem sugere uma fiança de $500 mil faz isso porque está defendendo a vítima. O advogado de defesa e o juiz questionarão sobre a probabilidade de retorno dos réus. Ele mora na região e está independente do critério. A fiança de 26 mil é considerada muito baixa, especialmente dado o status dele, o que pode ofender as pessoas. No entanto, no final, apenas os tribunais e os juízes podem decidir sobre o valor das fianças. Nós podemos contestar. Podemos opinar, mas a decisão final é do tribunal e isso deve ser aceito. Segundo os registros do tribunal, Pearl pagou fiança em 1º de agosto. Ele está agendado para uma audiência no final do mês. Veremos o rumo do caso. Chris Swanson, muito obrigado por participar. Você é incrível. Obrigado. Obrigado, irmão. Você cuida. Certo, pessoal, isso é tudo que temos para vocês. Agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde você ouve seus podcasts. Sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.